Bom dia, meus amigos. É uma grande alegria estudarmos o Evangelho juntos. É uma oportunidade para que nós aprendamos um pouquinho sobre o que Jesus veio nos ensinar. Porque o Evangelho, quanto mais nós o estudamos, mais a gente percebe que ainda não o vivencia. E que ainda a gente não sabe nada. Porque as possibilidades que nós temos dentro do Evangelho são enormes. E essas possibilidades que nós precisamos de coragem, de força de vontade, muita perseverança, nos falta, quase todos os dias, nos faltam essas qualidades morais para exercitar. E o Evangelho, né, como dizia um grande professor nosso, Francisco de Assis, o Evangelho, se necessário, use as palavras, né? Porque o Evangelho é vivência. E a gente esquece disso normalmente. Falar é tão fácil, né? Mas nós precisamos que a nossa palavra seja edificante. E essa palavra edificante é que nós temos que aprender, que nós temos que treinar todos os dias. Desde que eu comecei a fazer estudos espíritas, estudos sobre o Evangelho, eu sempre peço às pessoas que me imaginem com um crachá escrito assim, em treinamento. Porque quando nós olhamos o outro como alguém que está a caminho, que está aprendendo, nós temos muita compaixão, piedade, nós somos até generosos com as pessoas no processo de aprendizagem. Mas quando nós achamos que o outro já deve saber, nós não temos essa mesma compaixão. Nós exigimos dele resultados que ele não está pronto ainda. É como se a gente entrasse numa loja e nessa loja viesse alguém com um crachá escrito assim, em treinamento, e nós vamos delicadamente perguntar, você sabe me informar isso, isso, isso? A pessoa, olha, ainda não sei, mas eu vou procurar saber para te informar. Aí você pensa, será um ótimo profissional? Olha, vai perguntar, né? E a pessoa vem, te informa, e você fica muito agradecido, te atende, e você, se vai avaliar, você avalia com nota máxima aquela pessoa. Mas se você vai em outro lugar e chega alguém que está escrito, por exemplo, vendedor ou atendente, já saiu lá o nome na plaquinha de treinamento, né? E você faz uma pergunta e a pessoa fala, isso eu não sei, mas eu vou olhar para você e já te falo. Aí a gente fala, como assim não sabe? Eu não trabalho aqui, né? Deveria saber tudo. Não vai nem ser promovido, é um péssimo profissional. Você não dá a outra pessoa a chance também de aprender. Nós não sabemos tudo, e na vida é assim, nós não sabemos tudo. E nós não permitimos que o outro aprenda, né, conosco. É um momento especial na nossa vida quando nós damos a oportunidade do outro aprender, mesmo que nós estejamos nessa condição de aguardar um pouquinho, ensinar sobre a paciência. Enquanto ele procura uma informação para nós, nós vamos aprender tantas coisas. Por isso que a vida é cheia de possibilidades. O Evangelho é cheio de possibilidades. E a palavra, ela demorou muito no homem para que ele conseguisse se manifestar através das palavras. Primeiro houve, né, uma estruturação da sua mente para que tivesse uma estruturação das ideias
para que ele pudesse, durante bilhões e bilhões de anos, em várias experiências, ainda como princípio inteligente, né, desenvolvendo essas potencialidades nos vários reinos. E para quem estuda o Espiritismo, sabe que nós fomos criados centelhas, um princípio inteligente. E esse princípio inteligente foi se desenvolvendo através do reino mineral, do reino vegetal, animal, até que ele se conseguisse ser uma individualidade, mas já capacitado para se estruturar. Então ele começa a ser um ser estruturando a mente para poder começar a formar sociedades, a poder se comunicar de uma forma mais fácil. E vem a palavra. E a palavra teria que ser algo, né? É algo maravilhoso. Mas nós precisamos saber ouvir e falar. Aliás, nós ficamos quanto tempo só ouvindo primeiro? Nós ficamos ouvindo em todos os reinos, nós passamos o tempo todo ouvindo. Se a gente for perceber, em todo momento nós fomos ouvindo, né? A natureza, fomos ouvindo todos os ruídos, e para aprender um dia a falar. E hoje nós não percebemos a importância disso, de ouvir primeiro para depois falar. Até na complexidade do corpo, a gente percebe a importância maior do ouvir do que do falar, porque nós temos 2 canais, né, para a entrada do som, para que a gente possa escutar. Porque primeiro a gente aprende, para depois a gente ensinar. É assim que funciona. Mas nós queremos primeiro ensinar, depois falar, né? Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de Lázaro, ele fala que quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, descerem ao circo. É lógico que nós estamos falando de um espírito puro, né? Nós estamos falando do Cristo, que se manifestou na terra, que encarnou na terra, sob o nome de Jesus. Mas quando ele falava, né, ele fazia toda a diferença. Quando ele falava, até os animais, né, reconheciam. Então, no livro Maria de Nazaré, escrito por João Nunes Maia, por Miramês, vale muito a pena ler esse livro. Ele descreve a vinda de Jesus aqui para a Terra. Só essa passagem já vale a pena no livro. Aliás, o livro é todo maravilhoso, mas vai falando que a natureza, né, os animais, tudo se modificou com a vinda do Cristo aqui para a Terra. Tudo. Inclusive na preparação da vinda do Cristo aqui para a Terra. E Jesus fala que quando ouvissem a sua voz, né, quando os seus escolhidos, quando as ovelhas ouvirem a voz do pastor, a reconheceriam. Aí a gente fica imaginando no Evangelho que Jesus passando e chamando fulano, você, siga-me. E as pessoas largavam tudo e seguiam Jesus. Vocês imaginam o magnetismo e o poder dessa palavra? Nós não temos ideia, a gente tem? A gente não tem ideia. Porque quando Jesus convida João e Tiago, eles estão com o Pai, trabalhando. Eles largam tudo e seguem Jesus. Quando Pedro, né,
que era um homem rude, forte, ali na batalha, ali, escuta, Pedro, venha, eu vou te fazer pescador de homens. Ele vai. Então, Jesus consegue modificar tantas pessoas só com um chamado, só com a palavra. Porque é aquela palavra que tem amor, que tem brandura, que tem gentileza, uma palavra firme, porque o seu falar, como ele mesmo nos orientou, era sim, sim, não, não. E é importante que a gente entenda isso. O equilíbrio é a forma sensata de falarmos. A forma carinhosa, de amor, que Jesus sempre utilizou para nos instruir. E ele era tão gentil que as suas palavras poderiam ser muito firmes, mas ele olhava para todo mundo e falava, o que adianta eu falar dessa forma? Eu vou jogar pérolas aos porcos. Ele não estava chamando ninguém de porco, né? Eles estavam falando que um porco não saberia usar uma pérola, não saberia diferenciar. Então, ele usava parábolas, que eram formas educativas de conversar com as pessoas para que elas pudessem entender. E as parábolas ficariam e ficaram por milênios e vão ficar mais ainda, e nós até hoje estamos estudando e com interpretações, às vezes, complementares, diferentes. Telmo vem aqui, fala belíssimamente sobre uma parábola, eu vou pegar um entendimento dele e vou ampliar minha visão, depois ele vai pegar tudo isso e vai ampliar a visão dele. É assim um ciclo de aprendizado. Tem um pensador, me esqueci o nome dele agora, que fala que se eu estiver numa sala onde eu for a mais inteligente, eu estou no lugar errado. E a gente sempre procura um lugar em que a gente se destaque, né? A gente tem que sempre procurar ficar junto dos bons. Maria da Glória falou isso aqui quarta-feira passada. É junto dos bons que eu fico melhor. Porque é junto daqueles que estão estudando, que sabem, é que eu vou aprender. Então, quando ele fala dessa palavra, né, é uma palavra que edifica, né? Paulo de Tarso, ele vai lá em uma das suas cartas, no 2 Timóteo, ele fala assim, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Como que nós estamos utilizando a nossa palavra? Nós estamos profanando o sagrado, que é o nosso corpo, que é a nossa própria mente, que é o nosso lar, o nosso ambiente. Então, todos os dias de manhã, as pessoas gostam de ouvirem as notícias, né? E, às vezes, vão ouvir a notícia antes mesmo de fazer uma oração. De se proteger, porque a oração nos protege, inclusive, das notícias que vão entrar na nossa casa. Então, a gente começa a pensar, meu Deus, antes de orar, nós já estamos sabendo que alguém está colocando fogo na nossa casa, porque o planeta Terra é nossa casa. Mas quem está fazendo isso, nós deveríamos orar por essas pessoas, porque, como Jesus disse, no ápice da sua demonstração de amor por nós, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Ele não sabe que ele vai voltar aqui, vai ter que pagar muitos incêndios, conviver com o planeta ainda necessitado de ajuda, ou se não for aqui, vai para um planeta, ou vai nascer numa região difícil, onde falta água, falta um tanto de coisas, porque aqui a lei ainda não é para todos, porque nós estamos num planeta de provas e expiações,
Mas a lei de Deus, ela é justa para todos, não tem jeitinho. Não tem dinheiro. A moeda no plano espiritual, que se chama bônus horas, ela é por merecimento e por trabalho ativo no bem. Não tem outra forma de ganhar. Né? Então, nós precisamos estar em prece. Nós precisamos não profanar o nosso sagrado, que é o nosso lar, com palavras que ele fala aqui, que produzirão maior impiedade. Então, como está o nosso falatório? Então, tem pessoas que gostam muito de falar, né? A maioria de nós gostamos muito de falar. E não permitimos que o outro fale. Será que nós estamos fazendo isso no nosso lar? Né? Sendo castradores dos nossos maridos, das nossas esposas, dos nossos filhos, ou nós deixamos o ambiente onde todos podem falar? Nós criamos uma sociedade de especialistas, né? E com o advento da internet, que é um ótimo meio de comunicação, excelente. Por si só, a internet não é boa nem é má, né? As redes sociais, ela não é boa, não é má. É como dinheiro. A diferença é a forma que nós utilizamos. Eu gosto de utilizar a internet para meus estudos, né? Para ouvir palestras. A gente faz palestras, são transmitidas, agora mesmo está sendo transmitido pelo YouTube e pelo Facebook, que todas as pessoas que estão nos ouvindo recebam o nosso agradecimento, o nosso carinho, né, as nossas boas energias, porque é importante, tem muitas pessoas que não conseguem se locomover, estão longe, não têm acesso a um centro espírita próximo. Nesse momento, posso escutar o Evangelho. Da mesma forma que nós podemos usar os meios de comunicação para profanar, né, o nosso ambiente, o nosso planeta, com intrigas, com fake news, com mentiras. Ou, ao invés da gente evidenciar o bem, a gente vai falar só do mal. O Elcio estava falando de um percentual aqui, achei muito interessante, que só 2% dos espíritos são muito ruins. Mas, em compensação, os muito bons também são 2%. O bem, gente, vence o mal. Se esse meio termo, que somos nós, que estamos aqui, né, transitando, que já entendemos alguma coisa, se nós quiséssemos, o mal seria quase extinto, praticamente extinto da Terra. Mas quem dá vida a esses 2% do mal é a maioria desses intermediários. Aí esses 2% que são muito bons, fica com a minoria dos nossos pensamentos, com a minoria dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Vocês pararam para pensar nisso? Durante o nosso dia, qual que é o nosso pensamento? O que a gente fala mais? Sobre o bem ou sobre o mal? O que a gente ouve mais? Sobre o bem ou sobre o mal? Se a gente liga, né, um rádio, a televisão, está falando sobre o bem ou sobre o mal? O dia todo. Não é verdade? Porque ainda o que prevalece, o que dá ibope, é o mal. Tinha um programa excelente, eu vou falar só o nome da apresentadora, eu esqueci o nome do programa, da Sandra Einberg. Ele passava, acho que no sábado ou no domingo, 7 horas da manhã. E era um programa super educativo, ficou no ar uns 2, 3 anos, mas saiu porque não dava ibope.
Um programa maravilhoso. Porque nós ainda gostamos de desavenças, de ver a briga do outro, não é? Por que o Big Brother está aí mais de 20 anos? Eu nem sabia que estava isso tudo, mas é verdade. É por causa... Aí a gente vai criticar a rede, né, que transmite o Big Brother ou quem assiste. Nós não vamos criticar ninguém, porque cada um está no seu tempo. Mas é para saber o que é mais, né? O que as pessoas preferem mais. E ainda tem um canal de 24 horas, que você paga para você ver a confusão 24 horas, a hora que você quiser, está lá para você ouvir. Mas você sabia que tem canais religiosos 24 horas? Você sabia que a Web Rádio Fraternidade, há muitos anos, transmite 24 horas? A Web Rádio Fraternidade me fez companhia quando eu fui morar em Campinas sozinha. Fiquei 2 anos indo e vindo, deixei minha família aqui, e a Web Rádio Fraternidade era minha companheira, né? Então, nós precisamos entender, aprender o que é importante para nós. Saber falar é saber falar sim e é saber falar não. No livro Pão Nosso, na lição 80, tem lá, o não e a luta. Só o título daria um estudo, né? E eu tenho uma frase pronta, né? Que é assim, o não é educativo. Mas será que a gente sabe falar não mesmo? O não também é educativo. Eu gosto muito dessa frase. Aí ele cita Mateus, no capítulo 5, né, versículo 37, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitarem de tua cooperação, entretanto, não deixe que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Então, às vezes, nós não sabemos falar não para as pessoas e criamos monstros, a começar pelos nossos filhos, né? O não, ele é educativo. Então, a gente tem um trabalho social, né, numa outra casa, em que a gente atende famílias com muita dificuldade. Muita, muita, muita mesmo, né? Como toda casa espírita, a maioria das casas tem. E a gente conversa, né? Tem que falar não para elas, algumas vezes, porque o não é educativo, né? Mas é muito difícil. Uma delas veio conversar comigo e com a outra amiga nesse final de semana, falando de um beco sem saída que ela estava. Então, a gente tem uma palavra pronta, né? E ela veio falar comigo e com a outra menina, que ela não sabe mais o que fazer, porque tudo que ela tinha, ela teve que passar por um chefe de droga, de onde que ela mora, porque a filha dela é viciada, compra, não paga. Aí ela chorou, porque até a panela de pressão dela, o forninho, ela teve que entregar. E ela virou para ele e falou assim, agora a única coisa que eu tenho de valor é a minha vida. Pode levar. Por favor, me mata. Eu achei... Eu falei, agora que a palavra, né, a gente que gosta muito de falar, meditei, deixei ela... Falei, agora eu vou deixar desabafar, porque eu não tenho o que falar. Então, minha amiga perguntou algumas coisas, tipo... Você não tem como ir embora e deixar, e ela não saber seu endereço? Ela falou, mas ninguém quer minha filha, como é que eu vou fazer? E foi contando, né? Nós já tentamos isso, saímos corrido. Tentamos isso, saímos corrido. Tentamos isso, saímos corrido. E eu fiquei ouvindo. Né? E, gente, o que a gente fala no momento desse?
Aí eu falei, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Eu falei, você precisa orar, e nós vamos te ajudar a orar. Nesse momento, nós vamos orar juntos, porque nós vamos pedir a Deus para Ele dar uma solução para nós, porque essa hora é para você demonstrar sua fé. Porque você está num beco sem saída, eu não sei o que te falar nesse momento, eu não tenho a sua experiência, mas eu acho que você não tem que tirar a sua vida. Vamos mostrar um pouquinho de fé, né? Vamos dar oportunidade de Deus agir nas nossas vidas, na minha e na sua. Na minha, para ver se eu consigo alguma coisa para te ajudar, e na sua, para você tentar encontrar um caminho. Existem momentos que não tem fala. É por isso que Santo Agostinho fala assim, não, que o Evangelho, né, se precisar, você usa palavras. Porque tem momentos que não tem o que você falar. São momentos muito difíceis. E se você não tem uma vida tão cruel igual essa, você não veio passar por uma situação dessa, você vai falar o quê? Né? Então eu fiquei imaginando, primeiro agradeci muito a Deus, que a gente esquece, né? Tem que ter o hábito de agradecer a Deus por não estar passando por uma prova dessa. Porque no lugar dessa pessoa a gente ia fazer o quê? Aí, lá no capítulo 10, que fala de sermos misericordiosos, Kardec nos traz fala sobre o perdão, e tem uma frase assim, que eu nunca mais esqueci na minha vida, que ele fala que da gente impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, ao invés de acalmar. Então, às vezes, a gente irrita o outro até com nossas observações, né, santificantes. Nós estamos no centro espírita. Se eu não vivo aquela situação, e se eu não vivo aquilo, eu não tenho direito de falar. Porque eu não sei. Porque lá no Livro dos Espíritos nos traz que Kardec pergunta aos espíritos se a nossa evolução retrograda. Os espíritos falam, não retrograda. Aí Kardec fala assim, mas um espírito pode ter uma experiência boa e na outra encarnação ele falir? Então, nessa aqui eu não fali, né? Grandemente, porque falir todo mundo vai, né? De alguma forma ou de outra. Mas não tive nenhuma coisa mais, né, séria daquela que abalasse as estruturas. Aí eu encarno novamente, aí aconteceu. Aí o que os espíritos respondem? Sim, mas porque ele ainda não tinha sido provado nessa experiência. Eu falei, é por isso que Jesus fala para a gente não julgar. É por isso que o nosso falar tem que ser um falar de amor. Porque a gente não sabe, na próxima vida, qual será a nossa experiência. Será que eu vou ter uma experiência de querer receber alguém que eu abandonei e essa pessoa é um drogado e eu vou ter que conviver com essa experiência? E será que eu vou falir? Então, o ouvir, ele vai muito além. Porque o ouvir, como eu falei para vocês, ele começa lá no início, quando nós somos criados, como uma essência. Nós vamos passando bilhões e bilhões, maturando o nosso corpo para aprender a falar. Bilhões antes de ouvir, de falar, nós já ouvíamos. Para quê? Para que a gente aprendesse, com os sons da natureza, para que a gente olhasse todo o desenvolvimento, a tranquilidade, a sabedoria das árvores, né? Da vegetação, dos animais. Os animais, como que eles se protegem? Ouvindo, pela audição, pelo tato, né? Pelo cheiro. É assim que ele se protege.
E ele não fala, né? Até hoje, ele ainda está no reino animal. Então, essa estruturação toda para a gente poder falar. E mesmo assim, nós temos dificuldade de sentar e ouvir um irmão. E quando a gente falar, que a gente fale com amor, com tanto amor, que o outro se sinta acolhido. Quantos filhos preferem buscar ajuda em outras casas porque não encontra no pai e na mãe um bom ouvinte? Porque nós somos cruéis também, né? Com os nossos filhos, às vezes, achando que nós somos seres superiores. Porque, não, isso é falta de respeito, né? Aí ele vai aprender as coisas lá fora de uma forma errada. Aí, Emmanuel, no livro Estude Vida e Viva, ele traz para a gente sobre companheiros francos. Quem não ouviu, né? Quem não tem um amigo franco? Agora, a franqueza, ela tem um problema. A maioria das pessoas francas não gostam de outras pessoas francas. Vocês concordam? Toda pessoa muito franca, ela não gosta de ninguém franco. Ela gosta de uma pessoa submissa, que a escute. E aceite a sua franqueza, mas não pode ser franco. Porque quando a gente é franco com a pessoa, a gente acha que pode dar essa liberdade, né? A pessoa é muito franca, você fala, então eu posso falar com ela também. Não pode. Porque a franqueza tem que ser uma mão dupla, né? Eu sou franca com o Telmo, mas eu tenho que permitir que o Telmo também seja franco comigo. Se eu posso chegar e falar, ô Telmo, aquele comportamento seu não está legal, não. Aí ele fala, Jacira, muito obrigada. Nossa, lógico que eu vou falar separado. Como uma cristã, como uma pessoa que estuda o Evangelho. Aquilo lá pode causar isso, isso e isso em você. Não, beleza, Jacira. Aí um dia eu também, que não sou perfeita, faço algo. Aí o Telmo vem e fala comigo, Jacira, opa, olha ali aquilo que você está fazendo. Aí eu falo, mas como assim? Você tem alguma coisa a ver com isso? Né? Como assim? Você pode falar isso comigo? Porque nós temos alguns maus hábitos. Graças a Deus aqui a gente tem muita liberdade e a gente fala sem problema nenhum. A gente se aconselha, né? Não tem problema. E é assim que a gente aprende. O meu amigo vai falar o meu defeito para mim. Com carinho, não vai me expor, lógico, ninguém gosta. O meu amigo vai falar comigo, Jacira, cuidado, aquilo ali, você pode cair, tem um buraco ali, né? Meu amigo vai fazer isso. Tinha um colega meu, que trabalhou comigo, muito bacana esse rapaz. Eu tive muita sorte na vida de trabalhar com pessoas maravilhosas, conviver com pessoas maravilhosas. Tive muitas pessoas difíceis, mas aprendi muito com elas. Aliás, eu aprendi mais com elas, né? E meu chefe também, nossa, eu tive um diretor, um supervisor, que para mim foram professores, e sempre que eu falo, eu mando umas vibrações de amor muito grandes para eles. Então, meu colega falou assim, já que eu estou com um pepino danado, eu preciso falar. Aí eu falei com ele, fala agora, antes do almoço, porque é melhor que você tenha uma congestão depois, né? Falei, quer ajuda? Ele falou, não, eu vou falar. Aí ele estava inquieto, rodava. Falei, quer desabafar antes? Ele falou, não, depois eu te conto. Eu falei, tá bom. Aí abriu a porta lá do nosso diretor, aí ele olhou para mim e falou assim, Jaque, eu aprendi uma coisa muito bacana, guarda isso. Eu falei, o quê? Antes ficar vermelho uma vez do que amarelo para sempre. E eu falei, vou guardar. Anotei. Eu já fazia palestra, adorava anotar frases. Eu falei, vou pensar sobre essa frase. E depois eu nem precisei mais do papel, porque eu nunca mais esqueci.
Se tem coisa que te liberta, é você resolver um problema na hora. É a libertação. Quando você resolve um problema, né, aquele momento difícil, você vai lá e resolve. Porque senão você vai ficar o quê? Sofrendo. Né? Então, vou repetir, gente. Antes ficar vermelho uma vez do que amarelo para sempre. Porque uma mentira gera outra mentira para suportar aquela e depois vira uma bola de neve. E depois ninguém mais acredita em você. Né? Então, o Emmanuel, no livro Estude Vida, o livro de André Luiz, Emmanuel e André Luiz, que foi escrito por Chico e Valdo Vieira. Né? Então, ele fala aqui, está lá no capítulo 10, do item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na esfera dos sentimentos, somos habitualmente defrontados por certa classe de amigos que são sempre dos mais preciosos e aos quais nem sempre sabemos atribuir o justo valor. Aqueles que nos dizem a verdade acerca das nossas necessidades de espírito. Aqueles que nos dizem a verdade acerca da necessidade de espíritos. É o capítulo, vou repetir para vocês. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, tem falando sobre isso, mas ele vai falar também lá essa lição de Estudo de Vida, a lição é 81, companheiros francos. Então, nós precisamos agradecer muito os amigos que nos acolhem, os amigos, né, que só falam coisas boas para a gente, que a gente precisa. Né? Precisamos ser esses amigos para as pessoas, de acolher, de falar coisas boas e tudo. Mas que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Que o nosso sim seja amoroso, verdadeiro, e que o nosso não seja um não educativo, mas um não com amor. Aquele não que não machuca, que não fere, que não irrita. Mas que a gente fale não para o nosso marido, mas um não com amor. Que a gente explique uma dificuldade do outro, mas que a gente explique com amor. Porque a dificuldade do outro também pode ser a sua, ou você pode ter uma dificuldade pior. Se a gente sente dificuldade para conviver com o marido, provavelmente o marido está tendo uma dificuldade imensa de conviver com a gente. Não é verdade? A gente acha que o nosso sofrimento sempre é maior. E talvez ele esteja fazendo um esforço imenso para passar essa encarnação aqui juntinho, não desistindo dessa oportunidade bendita. Então, meus amigos, que nós possamos usar sempre no nosso dia, sim, sim, não, não. E é muito difícil, gente. Falar não é muito difícil. E às vezes a gente entra quase num beco sem saída, porque a gente vai falando sim, 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 com medo de magoar as outras pessoas, e entra até num parafuso danado, né? Fica totalmente sem equilíbrio, porque a gente não consegue, não dá conta de tantas promessas. Que a gente prometa só aquilo que a gente possa cumprir. Eu aprendi isso com o tempo, estudando, a falar não às vezes. Não posso. Eu preciso desse dia para mim, eu não posso fazer isso, eu preciso me cuidar, porque para eu cuidar dos outros, eu também preciso me cuidar. Então, saber avaliar, saber falar sim, saber falar não, mas sempre deixar as portas abertas. Sempre deixar as portas abertas para novos convites, novas oportunidades. E eu convido vocês a estudarem, né, essas lições maravilhosas, né, do Pão Nosso, a lição 80, Estude Vida, a lição 81, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer ao longo de todas as suas lições, grandes ensinamentos para nós. E olha, eu agradeço muito a vocês pela caridade de me ouvirem hoje, porque hoje fui eu que falei. Mas eu prometo, na próxima semana, a gente vai ter uma pessoa muito bacana, ouvir aqui também, para que eu possa aprender.
Muito obrigada, viu? E uma excelente quarta-feira. E eu aguardo vocês aqui, nós aguardamos vocês aqui na próxima semana com muito carinho. Obrigada.